Bom dia, boa tarde. É, com esse papo à mesa, a gente inicia o segundo semestre do ano e eu tenho o prazer de receber hoje a Isamara Gouveia, desculpa, e Heitor Barsalini, que vão apresentar o livro deles, A Culinária Dourada de Ribeirão Grande. E já com esse esquenta aqui, o papo que a gente teve, eu acho que vai ser muito gostoso. Agradeço aos dois por ter aceitado o convite. E a sala de vocês, estamos aqui com vocês para depois bater um papo. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer poder compartilhar com vocês, como a gente sempre diz, um conhecimento que não é nosso, um conhecimento que a gente garimpa nos pontos de pesquisa de cultura popular que a gente faz pelo Brasil e a gente só é ponte de transmissão. Obrigada pelo convite. Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? E aí a gente disse que trabalha há 13 anos, há quase 13 anos, pesquisando, fazendo pesquisa de campo, né? Indo até as pessoas. Para a gente, esse é o grande diferencial, né? Não é, a gente lê muitas referências, claro, mas estar ali com aquelas pessoas, daquelas cidades, assim, é o que enriquece nosso trabalho pessoal quanto ao material que a gente consegue produzir, né? E uma das coisas assim, que enriquece além de tudo isso é a percepção que a gente foi tendo ao longo do tempo, né? Quando a gente começou, era muito complexo, porque a gente tinha que entrar, né, na casa das pessoas, porque essa era a forma com que a gente trabalhava e a gente continua trabalhando assim. Mas com luz, com câmera, com microfone, enfim, eram tantas coisas que as pessoas, por mais à vontade que elas estivessem para quererem compartilhar com a gente, era uma aparelhagem que ela não estava acostumada. Ficava uma coisa meio intimidatória, assim. Ela não É, estava confortável. e aí a gente, assim, percebendo em campo mesmo que aquilo não ia dar certo, ia dar muito mais trabalho de convencimento, de tirar mesmo as informações que a gente queria, se fosse dessa forma. E aí, essa acho que é a graça, né? Porque daí a gente vai junto, aprendendo, reaprendendo, como fazer pesquisa de campo. A gente bebe muito da fonte de Carlos Brandão. Para mim, ele é um exemplo, assim, ele estudou muito Festa do Divino, e ele é um exemplo de um pedagogo, né, de um antropólogo que andava mesmo na casa das pessoas, só que também num outro tempo, num outro ritmo, né? E aí a gente acaba mesclando essa metodologia quando a gente desenvolve o nosso trabalho, então, de ir a campo. E aí eu lembro que com o tempo, então, E foi do Mário de Andrade também, que é um também, né, cara que andou pelo Brasil garimpando, né? garimpando, e se não fosse esse trabalho que o Mário de Andrade fez, a gente não saberia hoje quem foi Aleijadinho. Porque todas as Exatamente. igrejas de Minas Gerais estão sendo comidas por cupim, e ele era o cara que ele foi o cara que descobriu e falou: isso aqui precisa ser preservado. Então o Mário de Andrade também é uma referência importante nesse sentido da prática, de ir até o lugar. E Milton Nascimento, que quando diz o artista tem que ir onde o povo está, é isso que a gente faz. Toda vez que a gente sai para viajar com uma nova pesquisa, essa música é a música de começo da nossa estrada. E aí essas referências também entram naquilo que a gente disse lá no começo, né? Quando a gente estava ali se apresentando, que é de usar, de ter como bagagem esses pesquisadores brasileiros, né? Que tem muito a ensinar, né? E, enfim, e aí a gente começou, então, indo na casa das pessoas, a gente sempre precisa de um anfitrião, então não é simplesmente chegar naquela cidadezinha, enfim, e querer descobrir coisas, né? As coisas vão acontecendo, claro, tem muita coisa que vai nos levando para uma determinada cidade, às vezes não é pensado, vamos para lá e vamos ver como que é. Não, às vezes a gente vai, às vezes, como turista, aí se encanta, aí conhece uma pessoa que é moradora há muito tempo, que tem um amor pelaquela cultura, que acaba nos encantando, nos apaixonando Uma coisa também. que a gente faz de forma muito natural é conversar. Então, especialmente eu, assim, eu sou capaz de conversar com um pedaço de pedra, se eu ficar 5 minutos do lado desse pedaço de pedra. Então, a gente acaba deixando aberto esse espaço
para esse contato. E quando as pessoas dessas cidades pequenas percebem que a gente tem real interesse em aprender com o que elas têm para ensinar, com o cotidiano delas, aí normalmente aparece alguém que diz: peraí, então eu vou te contar um pouco mais. Foi o caso em Ribeirão Grande. Ribeirão Grande, que gerou esse livro. A gente tem 3 livros, eu vou aproveitar para mostrar aqui rapidamente. O primeiro é sobre a formação do litoral caiçara, que é a região litoral norte paulista. O povo caiçara é o povo que fica entre o sul do estado do Rio e o norte do estado do Paraná. Todo mundo que está na faixa litorânea nessa região é chamado de caiçara. Então, o primeiro livro é a formação do povo caiçara a partir da alimentação de 1500 até os dias atuais. Por que nasce esse livro? Porque eu, mesmo sendo um caipira que veio de Itu, eu morei em Ubatuba durante 13 anos e me interessou muito esse universo. O segundo livro é esse, sobre o qual a gente vai falar bastante hoje, que é a Culinária Dourada de Ribeirão Grande. E o terceiro é um que a gente lançou recentemente no Festival Gastronômico de Paraty, que é esse aqui, Café, Amendoim e Shoyu, que fala sobre a formação da identidade cultural e culinária da região de Marília, região central do estado de São Paulo. Então, basicamente, o método é o mesmo, né? Isso que a Isa falou, de ter um anfitrião. E esse livro aqui, ele nasce porque a gente foi contratado para dar uma palestra sobre tropeirismo em Capão Bonito, que é uma cidade vizinha de Ribeirão Grande. Inclusive, Ribeirão chegou a ser distrito de Capão Bonito. Nessa palestra, e não era só palestra, era uma noite de cultura local, de valorização do tropeirismo e tal, estava o Cláudio Balaio, que é um preservador da cultura de Ribeirão Grande. E ao ter visto a nossa palestra e ter participado da mesa de debate, ele convidou a gente para conhecer Ribeirão. E a gente foi 2 dias depois, e aí ele foi mostrando tudo. E sempre teve essa coisa daqui a cultura, a tradição tropeira, o tropeirismo, fazendo um breve síntese, né, para quem estiver ouvindo a gente que não souber. O tropeirismo é um movimento que começa a partir do descobrimento das minas de ouro, né, especialmente em Minas Gerais, Goiás, e a partir desse descobrimento, essas cidades que exploravam minério não designavam espaço para plantação. Então, tinha uma carência de alimento, mas tinha muito ouro, muito dinheiro. Então, eles começaram a comprar alimento. Comprar de quem? Outros pontos do país que produziam. E como é que isso chegava lá? Através de tropas de mulas. Então, eram tropas com 30, 40 mulas que iam carregadas com farinha, feijão, com carne seca, com tecido, com utensílios de cozinha. E esse é um movimento tropeirista que nasce, então, a partir mais ou menos de 1650 e dura até 1950, porque é quando vem a grande indústria de caminhões, né, aqui para o Brasil. Então, as tropas eram as empresas de transporte da época. E aí eles tinham essa coisa, aqui é tropeirismo. Só que a gente andando pela cidade encontrou vamos ver a cestaria que é produzida aqui. Era uma cestaria com uma trama com traços indígenas, que a gente não sabia de qual etnia, mas tinha claramente traços indígenas. Aliás, a cestaria ela sempre é de origem indígena no Brasil, né? E a gente perguntava, essa cestaria tem algum traço indígena, de alguma etnia daqui? Não, essa aqui é a moça que faz aqui no bairro, mas ela não é indígena. Então, é mais uma curiosidade, né? Porque ela aprendeu com alguém, né? E esse alguém já não fazia mais parte da história deles, porque A se gente via esquece. as crianças indo para a escola, com uniforme de escola, com um fenótipo indígena. A gente foi conhecer uma artesã, um casal de artesãos que fazia panelas de barro. A gente, quando foi conhecer a comida de lá, tudo tinha milho, ou farinha de milho, ou milho verde ralado. A gente olhou aquilo e falou: a gente precisa mergulhar nessa cultura aqui. Tem muito mais coisa do que está sendo mostrado. E a ancestralidade deles talvez não seja tropeira. E aí a gente foi pesquisando, passamos um ano indo para lá regularmente. Cada vez que a gente ficava 4, 5 dias. E o Balai era o cara que levava a gente para dentro das casas das pessoas, para dentro das roças. A gente registrou a preparação de uma receita de biscoito de polvilho que leva farinha de milho, e é interessante que tudo ali vai farinha de milho, e ele foi assado numa fornalha que já tinha 100 anos. Ele tinha sido construído, a fornalha tinha sido construída pelo pai da senhora que recebeu a gente.
E aquilo que a gente estava comentando antes, né? Essa foi uma das senhoras que a gente registrou que depois morreu. Então, assim, se não tivesse sido feito esse registro, talvez essa receita tivesse perdido. Teve uma outra senhora que a gente registrou nessa pesquisa que ela sabia fazer um doce preparado à base de raspa de mandioca, mas ela não tinha mais condição física de fazer. Ela já não ficava em pé mais, ela ficava sentada toda curvadinha. Então, como foi o momento em que a gente filmou essa preparação? As três filhas dela foram preparar, só que as filhas nunca tinham feito. Então, ela ficou na ponta da mesa dizendo como as filhas tinham que fazer, as filhas foram executando. E os netos e netas ficaram na sala ao lado, no celular, nem se interessaram por ver aquilo. Então, assim, e a senhora também já morreu. Se não tivesse sido feito esse registro, as filhas nunca tinham feito, não iam saber fazer. Ela não fazia mais e os netos não têm ideia que seja aquilo. Tá muito distante, né? É um doce que não se usava mais, era um doce feito só para casamentos. Então, há bastante tempo já não era mais usado esse doce. Era usado o bolo É, convencional. e Então, aqui estava vai muito distante. uma curiosidade, antes de eu concluir o raciocínio da ancestralidade deles. Ela falou, esse doce tem que ser servido gelado. A gente sempre serviu gelado. Eu falei, mas, dona Mena, como é que vocês faziam? Quando chegou a energia elétrica aqui? Lá nos anos 80. Falei, esse doce era servido quando? Ah, nos anos 40, 50. Como é que gelava o doce se não tinha energia elétrica, não tinha geladeira? Falei, mas aí a gente colocava nos potes de barro, tampava, amarrava uma cordinha e levava para o ribeirão. E amarrava essa cordinha num galho de árvore e deixava o pote de barro na água do ribeirão. A água é fria. Bem fria. Isso é o quê? Isso é tecnologia, é conjunto de saberes que vai se perdendo, porque aí entra um outro recurso, que é energia elétrica, o motor, a geladeira, e isso se perde. Então, assim, para a gente é uma satisfação enorme poder registrar isso, poder deixar isso escrito. Outro dia alguém perguntou por que vocês continuam escrevendo livro físico no mundo que está cada vez mais digital? Porque isso aqui ele vai ficar, a não ser que tenha um incêndio gigantesco que acabe com isso, não é uma mídia que vai se perder. A gente passou nos últimos, sei lá, 20, 25 anos por VHS, DVD, cartão de memória. Hoje a gente está na nuvem. Com VHS você não consegue assistir mais. Você não tem mais recurso físico para colocar aquilo. Então é um registro que fica perdido. E o livro escrito não. O livro escrito ele é básico, ele é rudimentar e ele atravessa milênios, se ele for bem cuidado. Mas aí, para não me perder na questão da ancestralidade, a gente foi pesquisando, pesquisando, e cada vez mais entendendo que existia uma ancestralidade indígena. Fomos até um casal de indigenistas da Unicamp para saber que etnias que viviam ali. E aí a gente aprendeu que a etnia predominante era os Caingangue, e que os Caingangue foram sistematicamente sendo quase que eliminados mesmo. Sobraram poucos Caingangue hoje, E né? a descoberta também foi bem curiosa, porque como a ideia, a gente não é especialista nas etnias da cultura indígena, então a gente tinha uma ideia de quais etnias, né, existem ainda ou existiam aqui, mas não era o nosso foco, né, de pesquisa nem de interesse naquele momento. E aí, por acaso, nessas andanças, a gente acaba filmando não só o alimento, o ingrediente daquele local e tal, mas a gente acaba se interessando por coisas do dia a dia. Então, é a cestaria, a gente acaba achando bonito e pergunta, e aí ouve histórias, às vezes, do pai e da mãe. E eu acabei filmando, por acaso, a forma de. Cheguei, porque dei sorte mesmo, no dia ela estava produzindo, uma panela de barro. E filmei porque é isso, a gente começa a ficar tão próxima daquelas pessoas que estão nos recebendo, que a intimidade é outra, né? Não é mais pesquisador, sabe, esse distanciamento. A gente Distância faz se rompe, né? parte, daquela comunidade. Então, a vontade de trocar e de aprender vem dos dois lados. E eu tava ali achando interessante, bonito, como ela fazia, com a mão, e nananã. E eu perguntei se podia filmar, filmei. Esse registro era pessoal, era um registro curto, né? E deixei esse registro guardado. Quando a gente vai conversar com esse casal
de indigenistas da Unicamp. Ela fala, olha, só olhando, assim, não tem como eu te falar se qual etnia é, Ó, só porque para, não sei se vai dar para ter uma ideia, essa foto é um pedaço dessa panela sobre a qual a Isamara está falando, que é usada no dia a dia deles, faz de algumas parte. pessoas. E aí ela falou, só olhando a panela não dá para saber. Só a cestaria solta não dá para saber. Mas o modo de fazer dá. Eu falei, como assim? Não, o modo de fazer, porque cada etnia tem uma Uma técnica, técnica um jeito de traçar, um jeito de colher, né? de modelar a O panela. jeito de escolher o barro. E aí eu falei, eu tenho um vídeo aqui que eu fiz, não tá muito bom, mas veja, né? Quando ela olhou, ela falou assim, é caingangue. Eu falei, como assim? E aí ela me explicou que os caingangue, na hora de produzir uma panela de barro, eles fazem cobrinhas de barro e vai unindo na panela. Eles vão fazendo E uma parede, depois, sobreposição dessas e cobrinhas. depois vai alisando, né? Outras etnias, elas montam o barro, mas com as mãos e também alisa. Mas não tem a necessidade de fazer essa cobrinha, né? Digamos assim. Então, assim, um detalhe que passaria despercebido, assim. E aí é a forma com que a gente gosta de trabalhar e que a gente registra tudo, que seja um jeito de lavar a louça que a gente achou diferente, enfim, curioso, As porque músicas que são cantadas ali quando estão preparando alguma sempre coisa. vai ter um detalhe ali que passa despercebido mesmo, né? Porque não faz parte da nossa cultura, mas que carrega muita história. Então, essa coisa de descobrir qual etnia que estava ali foi dessa forma peculiar, assim. E aí a gente entendeu que a ancestralidade deles, mais antiga, né, anterior à ancestralidade tropeira, era a ancestralidade indígena caingangue. E quando a gente, através desses dados colocados no livro, mostrou isso para eles, eles começaram a se dizer, as pessoas daquele grupo, né, que chegaram a participar de alguns lançamentos que a gente fez em outras cidades, já estavam se dizendo, a gente entendeu que a gente tem uma ancestralidade caingangue. Então, foi uma satisfação muito grande poder entregar para eles um pouco do espelho mais profundo de quem eles são. Isso mexe com pertencimento, com identidade, com valorização, porque até então... Valorização é interessante, porque eles chamavam os avós, né? Ah, e seus avós? Tinha alguém que era negro, indígena. Ah, não, mas minha avó chamavam ela de bugre. Era bugre. Bugre é um termo assim genérico Quase pro pejorativo, né? caboclo, né, que é a miscigenação entre o europeu, o indígena, o cafuso, que já entra o negro ali. A cultura negra, por exemplo, quando a gente falou, e a presença das famílias negras aqui? Ah, teve uma época que tinha 4, 5 famílias negras, era pouca gente. Mas 4, 5 em quantas famílias? Ah, tinha 20 famílias. Então, uma porcentagem muito alta. Só que esse processo de apagamento da cultura negra no Brasil, sem que as pessoas percebam, foi fazendo com que eles não se dessem conta de elementos significativos dessa cultura naquela comunidade. Mas tem um prato, por exemplo, que é o arroz com Angola, que é a galinha da Angola. Ela não chama de Angola por acaso, né? Ela veio de Angola. Então, a presença de outros ingredientes alimentares ali, a Melancia. melancia, eles comem. Uma coisa tradicionalíssima é o viradinho de frango ou de batata comido com melancia. A melancia foi trazida da África, originária da África. Então, tudo isso vai sendo não percebido, né, ao longo do tempo. Esses elementos são incorporados à cultura local, mas ninguém fica pensando muito de onde veio, né? Qual foi o povo que contribuiu com isso. É melhor vocês perguntarem, porque a gente desengancha a falar e não para nunca mais. Não, mas tá muita coisa gostosa de descobrir. Alguém quer perguntar? Eu queria continuar ouvindo. Não sei, Arlete, você quer perguntar alguma coisa, Fernanda? Tá muito rico. É Então, tudo falar um muito pouco novo mais para mim. Vamos sobre começar. esse nosso olhar antropológico. Então, a gente não trabalha com a gastronomia, né? Apesar de gastronomia, né, significar o estudo da comida, mas essa palavra acabou tendo uma conotação mais gourmet ultimamente, né? Da coisa das escolas, principalmente pelo fato da culinária francesa, gastronomia francesa, ter se imposto no mundo como uma regra
universal, uma coisa que a gente combate, assim, a gente fala que a gente é muito mais pelo uso da tigela, da cuia, da cumbuca, que do bol. Outro dia tem uma amiga nossa que é uma sumidade em vinhos, e ela trabalha com vinhos biodinâmicos, vinhos orgânicos, muita produção brasileira, e a gente estava no Festival Gastronômico de Paraty, nessa última edição, dividindo o palco com ela e tal, e aí nesse universo dos vinhos tem a coisa do terroir, né? Ah, porque o terroir, eu falei, o terroir, na verdade, é o donde, né? De onde que é isso aí? Qual que é o terreno? Qual que é o clima? Então, a gente opta muito mais por esse tipo de coisa. Então, para a gente, a alimentação é culinária. Culinária no sentido de expressão cultural. E através das receitas, a gente vai descobrindo outras coisas. No fundo, nós estamos tentando entender a cultura popular brasileira usando como porta de entrada a alimentação. Por exemplo, nessa pesquisa em Ribeirão Grande, a gente descobriu coisas, assim, para mim, inimagináveis. O carnaval daquele local, até os anos 80, final de 70, era completamente diferente. Ah, e só uma informação, Ribeirão Grande, apesar de hoje ser um município, ele tem o tamanho de um bairro, na verdade. Ele tem 6 mil Arraial. habitantes. 6 mil contando a zona rural. Contando a zona rural. Então, Mas antes não fazia só parte de Capão Bonito, não faz mais, há uns 36 anos. E a ligação é muito próxima, né? Tem muita troca, gente que vai São 10 morar e quilômetros. trabalhar ali. Mas de morador, assim, é pequeno, né? Comparando com as cidades que a gente acaba conhecendo hoje em dia, né? Agora, nasceu como uma parada de tropeiro. Antes disso, até, houve a exploração de ouro de aluvião naquela região. Aí nasce uma parada de tropeiro, porque ali existiam basicamente dois modelos de tropas de mula no Brasil. As chamadas tropas chucras, que vinham do Rio Grande do Sul até Sorocaba, onde tinha aquela grande feira de venda de mulas, para as tropas de carga. Então, a pessoa que tinha uma tropa de carga, que era dono de uma transportadora, ia comprar as suas mulas, os seus caminhões da época, em Sorocaba, em alguns outros lugares também do Brasil, mas Sorocaba era uma das maiores. E a partir de Sorocaba já saíam as tropas de carga. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente aprendeu conversando com pessoas que preservam essa coisa da cultura tropeira e tal. Aqui na região, que você conhece bem, porque você falou, a região do Vale do Paraíba, as cidades mais antigas, elas têm uma distância média entre elas. Que é ali, Taubaté, Pinda, né? São José, são essas cidades. Guará, a distância média é entre 26 e 30 quilômetros. Por quê? Porque era quanto uma mula aguentava andar carregada, sem entrar em estado de fadiga. Então, a cada 26, 30 quilômetros, tinha que ter um ponto de parada de descanso. E a partir desses pontos, depois nascem as vilinhas. As vilas, arraiais e acabam grandes cidades. Antes de Sorocaba, do sul do Brasil até Sorocaba, essa distância é de 60 quilômetros, porque eram as tropas chucras que elas vinham sem carga. Então a mula aguentava andar o dobro. Então é muito interessante pensar que cidades como São José dos Campos, por exemplo, que tem o ITA com polo tecnológico de aviação, e outras dessa região, né, que hoje estão tomadas pela tecnologia, nasceram a partir de quanto uma mula consegue andar, né? Que é um conhecimento empírico, né? A nossa raiz, ela é muito mais palpável, ela é muito mais animal, ela é muito mais instintiva, né? E aí estávamos falando disso porque do carnaval, que aí a Ribeirão Grande nasce dessa forma. Aí depois as cidades no entorno crescem, Capão Bonito absorve Ribeirão Grande durante muitos anos, Ribeirão vira um distrito, aí depois Ribeirão se emancipa. Mas na verdade Ribeirão é o grande celeiro cultural daquela região. Então preservou durante muito tempo características que as outras cidades não tinham, como essa história do carnaval. Carnaval a gente tem no Brasil 4 dias de carnaval. Se for em alguns lugares como Salvador, em 4 semanas, porque é um pouco mais festivo e tal. E aí, os bailes, os blocos de rua e tal. Em Ribeirão, antigamente, o carnaval era comemorado só num dia, que era a terça-feira de carnaval. E era a maneira de se comemorar o carnaval era assim: existia um mascarado, que era alguém, assim, alguns mascarados que eram pessoas
da comunidade ali, que se mascaravam de alguma forma, se disfarçavam. Cada Pintavam o família, rosto de carvão, às vezes, que era o que tinha de tinta, né? cada família preparava um carnaval. O carnaval era uma cesta com prendas. Então, assim, a família pegava um pouco do que tinha na própria safra, um pouco de milho, um pouco de feijão, alguma coisa, farinha, e preparava ali flores, umas frutas locais, preparava uma cesta. E no meio dessas prendas tinha uma pegadinha. Podia ser uma caixa com pulga viva, podia ser uma caixa com Um sapo, um um sapinho. sapo, uma cobra morta, alguma coisa que era para assustar a outra família. Isso era o carnaval. E aí eles preparavam isso na terça-feira de carnaval, passavam os mascarados pelas ruas da cidade. Ô, mascarado, vem cá, entrega esse carnaval lá na casa dos fulano. E aí ele levava essa cesta e essa casa entregaria o carnaval de volta ou mandaria para outra família. Então era uma troca dessa brincadeira, dessa pegadinha, junto com símbolos né, que aqui tipicamente são símbolos de fartura, que são as sementes, né? E aí no final do dia tinha um baile, mas sem as marchinhas que a gente conhece, com jardineira, lalaô, não, era um baile com o fandango que eles costumam tocar, assim. Então são músicas, são ritmos de música caipira, tradicionais, tá? Era um bailão. Esse era o carnaval deles. Então a gente nunca imaginou isso. Outra coisa que a gente encontrou que foi muito interessante foi o ritual de casamento, porque não era um dia de casamento, eram 7 dias de casamento. Eram 7 dias nos quais, 7 noites, na verdade, a comunidade toda ia até a casa do noivo numa noite e em procissão, cantando, em cortejo, ia até a casa da noiva. Cantava um pouco na casa da noiva, a noiva tinha que... era nesse dia que ela abria, né? No último. No último dia ela A abria. família da noiva recebia todo mundo e tinha uma janta, não é jantar, é uma janta preparada nas panelas de barro, chamadas panelões, porque são comidas para 200 pessoas. E aí, como é que eles preparam isso? Preparavam muitas vezes. A fogueira é colocada no chão, a lenha é colocada no chão, é feita a fogueira, a panela vai diretamente sobre o fogo. Então, existe um conhecimento técnico aí de qual é o tamanho, qual é a espessura da lenha que eu preciso usar, qual é o tipo de madeira que eu preciso usar, para que esse fogo dure tempo suficiente para preparar esse arroz com pato, ou enfim, esse viradinho, os pratos tradicionais deles, sem que o fogo apague. Tem que durar esse tempo. E essa madeira tem que ser parruda o suficiente para que essa panela não caia também. Ela tem que dar estrutura e tem que dar calor. Isso é conhecimento. Conhecimento empírico, ancestral, transmitido pela prática. Ninguém tinha escrito isso, né? Ninguém escreveu isso. Ninguém fez Pela tutorial. oralidade, né? Pela oralidade e pela prática, pela convivência. Eu vi meu pai fazendo, então eu vou fazer. Presença muito forte dos homens cozinhando também, especialmente essas panelas maiores e tal. Na noite seguinte era o contrário, toda a família ia para casa da noiva, fazia o cortejo até a casa do noivo, e aí a família do noivo... e depois dessa janta tinha um baile. Aí eles dançavam. E isso acontecia durante 6 noites. Na sétima noite, essa sétima noite precisaria terminar na casa da noiva, e aí ficava a expectativa, a noiva vai abrir a janela dela? Se ela abrir, é o aceite do casamento. Se ela não abrir, aí é porque ela não aceitou o casamento. Imagina a ansiedade e a família inteira. E aí eu lembro que eu falando com os moradores lá, eu brinquei e falei assim, nossa, mas pelo menos vocês iam comer bem, né? Porque até decidir se vai casar ou não, a festa está garantida. E aí a gente achou estranho isso, né? E esse casal do indigenista falou, mas isso é uma tradição que vem da cultura caingangue, porque os rituais de casamento também duravam bastante tempo, vários dias. Então isso acaba confirmando. E no meio dessa coisa do ritual do casamento, a gente teve contato com algumas estrofes, umas quadrinhas que eram cantadas pelas pessoas quando chegavam na casa da noiva ou no trajeto. Então tem, por exemplo, eu não vou cantar, obviamente, porque eu não me lembro da melodia, mas a gente registrou e o Tarcísio Barcelona, que é um músico, fez no livro aqui, ele fez a transcrição da pauta, né? Da partiturazinha, então quem tiver conhecimento musical consegue fazer. Mas a letra, por exemplo, é abre a janela, venha ver
aí diz o nome da noiva ou do noivo. Então, vem Ave Maria, vem Ave João, que por ti suspira noite de luar. E tem um desses versos, eu achei muito interessante quando a senhora cantou, que era: Senhora dona da casa, venha fora do fogão, venha ver a sua filha nas unhas do gavião. Quando ela cantou isso, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu venho do teatro, eu tenho 40 anos de teatro, né? E durante os últimos anos de teatro parei recentemente, mas os últimos anos eu segui paralelamente ao trabalho da pesquisa da alimentação. E no teatro também estava tentando entender a cultura popular brasileira, mas através do cômico popular. A primeira comédia que eu montei em 91 foi da autoria de um mineiro chamado Belmiro Braga, uma comédia chamada Na Roça. E toda a peça se passa num sítio, no interior de Minas. Que é: Senhora mãe da noiva, saia fora do fogão. Venha ver a sua filha, está na unha de um gavião. Essa estrofe era cantada na letra que o Belmiro Braga registrou em 1930, lá em Minas Gerais. Então, eu fiquei pensando qual teria sido o caminho de contato entre Juiz de Fora e Ribeirão Grande, na década de 30, na década de 20, ou talvez essa música seja mais antiga ainda. Teria sido o caminho do milho, porque é um ingrediente comum? Teria existido uma rota de milho, como existia Piabiru, que era uma rota indígena que vinha do Peru até São Vicente? E tinha hoje piabirus ali, alguns piabirus. Quais teriam sido os caminhos de troca cultural, os caminhos físicos que proporcionaram essa troca cultural entre Minas Gerais e Ribeirão Grande, que não é perto? Agora, hoje a gente não tem resquício disso, a gente não tem mais arqueologicamente conhecimento para dizer, não, existiu, está aqui, isso aqui era uma rota comercial de milho, a gente não tem. Mas essa informação, eu fiz questão de deixar isso registrado no livro, porque talvez daqui a 50, 70 anos tenha resquício arqueológico disso, e essa informação pode contribuir com isso, ou pode despertar uma nova pesquisa, né? Então, vocês veem que assim, é extremamente rico o leque que se abre de cultura popular a partir da comida, e todo lugar onde a gente chega, a gente queria falar um pouco da comida tradicional de vocês. Invariavelmente dizem, que não tem nada de especial. Aqui em Ubatuba, os caiçaras dizem, comida caiçara é peixe, banana e farinha. Aí você começa a conversar e a pessoa vai lembrando. E lembra do que ela comia quando ela era criança, do que o avô dela comia, do que os tios comiam. Lembra do tempero que ia no peixe, que muitas vezes nem tem mais, né? Porque não é vendido. E aí vai lembrando, né? Vai lembrando. Aí começam a surgir caramoela, que é um tipo de cará que as pessoas quase não consomem mais, não se vê por aí. As frutas nativas, elas foram perdendo espaço para as frutas que vieram pela imposição comercial. Você vai no mercado aqui no Brasil hoje, não, Brasil não. Se a gente for para o Nordeste, Norte, ainda bem que está preservado. Mas aqui no Sudeste, por exemplo, você tem um rol muito pequeno, 10, 12 frutas, e todas são de fora. A melancia, a banana, a maçã, a pera, a mexerica, laranja, a uva, mas você não tem pitanga, você não tem uvaia, jabuticaba, tudo isso. A jabuticaba está virando punk, para vocês terem uma ideia. Planta alimentícia não convencional. A cambucá é uma fruta que aqui em Ubatuba, assim, era uma das mais preferidas pelos caiçaras. E tem um bairro chamado Cambucá e não existe mais a fruta cambucá. Então, assim, os caiçaras mais novos, eles não sabem assim, o que é cambucá. E então, realmente, tem muita fruta em extinção. Mas tem muita gente também tentando trabalhar para que essas frutas voltem, né? Plantando e tal. O grume-chama, por exemplo, é uma fruta parecida com a jabuticaba, que já tem em alguns terrenos aqui, enfim. E aí a gente faz trabalho de formiguinha, que consigo uma muda, quando eu estiver num lugar eu vou lá e planto, porque é da Mata Atlântica, então toda essa região aqui suportaria tê-la. Aqui em Ubatuba tem um morador, é um historiador, na verdade, é um cara que mais conhece a história da cidade. Ele mora numa casa no bairro Itaguá, e a casa dele é uma mini Mata Atlântica. O entorno da casa é um terreno, não é grande, mas ele planta de tudo. Aí toda muda que já está em ponto de ser transplantada, ele coloca num saquinho, num potinho e deixa na calçada.
Então a calçada da frente Com o da casa nome, dele, né, da deixa o plantinha. nome e deixa lá a muda para doação. As pessoas já sabem, passam, pegam, vou levar o planta E em elas casa. fazem troca. Então, por exemplo, ou elas deixam uma outra, ou ela, tipo troca de livro, né? Só que é com planta. Ou troca a planta, ou não tem uma outra muda para deixar, eu vou deixar então saquinhos ou garrafinhas, garrafa PET, para ele poder fazer de Para fazer as vasinho. novas Então tem mudas. essa troca assim no Então, município. existe muita gente fazendo isso, Tem. mas perto do esquema da grande produção, do grande comércio, os mercados a gente não encontra. E aí a gente acha que tem Os uma questão. resistentes sempre são a minoria, mas ganharam a Segunda Guerra. Desculpa, não A ouvi. No, resi- a resistência é sempre a minoria, mas ganharam a Segunda Guerra Mundial. Boa, é isso. é isso, é. Porque a É, gente fala dessas frutas nativas, né, aqui de Mata Atlântica, por exemplo, mas que elas de fato oxidam, né? Então são frutas que a gente consumia mais no pé. E a gente não tem aqui, para esse lado, não tinha o hábito de consumir em doce, como tem em Minas, por exemplo, que todas as frutas acabam virando doces. Mas quando a gente vai para o norte, por exemplo, do país, também existem frutas que oxidam muito rápido. Só que o interesse, né, eu falo que é um outro país quase, né, porque o interesse daquela população de que aquele alimento faz parte do dia a dia, eu não vou deixar de comer, eu não vou trocar o bacuri por, sei lá, por pitaia, faz com que tenha, e a gente tem técnica de conservação, né, colher, você congela. deixar frio, enfim, existem formas, né? Eu acho que é mais um interesse, e eu acho que aqui no Sudeste a gente tem um defeito, acho, de fábrica, que é de aceitar tudo que vem, que é imposto, né? Então, é aquilo, tudo que é de fora é melhor do que o que a gente tem aqui. Então, eu não vou comer pitanga que dá aqui no meio do mato. Eu vou comer pitaia, eu vou comer uma fruta, Que enfim, está na moda, pistache, né? pistache. Pistache, é Mas isso uma não vem onda de do um certo pistache. snobismo da região do Sudeste, porque foi o que desenvolveu o Brasil com tudo que vem de fora, do tudo melhor e do tudo é bom? Será que não vem disso? E que lá, porque eu estava pensando aqui quando vocês falaram, né, que os utensílios não são mais brasileiros, agora é bol, é não sei o quê, e que foi muito tempo a gente ficou um pouco como fala, escanteado dessa cultura toda e a gente falava tigela, né? O pote de Sim, barro, a tigela, a cumbuca. nossos avós E caipiras, né? isso. E será que essas outras regiões, por isso, de estarem mais afastadas dessa ultramodernidade, elas não conseguiram guardar as raízes? Eu O acredito Sudeste conseguiu? que seja por uma menor influência migratória. São Paulo é a porta de entrada, né? Quantos povos não moram em São Paulo, né? Então são os libaneses, os sírios, os coreanos, enfim, chineses, portugueses, os angolanos, todo mundo entra no Brasil por São Paulo nos últimos 150 anos e acaba se espalhando pelo interior, pelo sudeste todo e tal. E o norte e o nordeste mantém uma coisa de menos, né? Menos influência. Agora, a influência nossa não é só pelos povos, mas é por uma mentalidade, uma cultura de gostar de ser colonizado. E falar, nossa, tem o shopping, essa McDonaldização do mundo, né? Passa muito. A gente anda em Belém do Pará ou em Aracaju, é raro você encontrar uma rede de fast food. Você encontra, mas você encontra muito mais barraquinha que vende tapioca, Tapioca, cuscuz de milho, essas coisas, que são, é isso que você disse, da resistência, né? A gente está falando da resistência das frutas, mas o que a gente, enquanto pesquisador de cultura alimentar brasileira, encontra e confirma com muita presença é a resistência da cultura indígena através do milho e da mandioca. A farinha de mandioca ainda é consumida, o brasileiro come farofa. Não tem um brasileiro que não come farofa pelo menos uma vez por semana. A farinha de milho, ela está presente em vários pratos, no cuscuz paulista, no cuscuz nordestino, na polenta, que só passou a ser chamada de polenta quando os italianos vieram para cá, porque era chamado de angu. A cultura africana, os africanos escravizados comiam angu, essa é a base alimentar deles. Mas o branco, o brasileiro que quer ser branco europeizado, não vai falar angu, porque isso é comida de povo negro.
Então, quando chega o europeu, tem até musiquinha para polenta, labela polenta, essa coisa, né? O italiano, eu posso falar com direito de fala, porque meu sobrenome é Barsamini. Eu tenho uma bisavó que era indígena, de origem indígena, e o resto é tudo italiano. Então, eu posso falar, o italiano é uma mistura de arrogância com prepotência, basicamente. E ele tem um negócio que eu sou o melhor do mundo, entendeu? É verdade que a comida deles é muito boa, mas não é a melhor do mundo, até porque não existe a melhor comida do mundo. Então, eles têm até música para isso. E a partir do momento que eles chegam, a gente passa a comer polenta. Mas Mas olha não. só a ignorância. Eu sou lerda, tá? Eu entendi muito tempo depois que o osso buco é porque o buco é um buraco e tem o osso com um buraco. Sou lenta. E agora que eu vim entender o pastel de angu mineiro, que até Sim, hoje eu vim é. saber hoje com vocês que polenta é angu. Eu nunca entendi. Eu Polenta é falei, angu. É, é. que Tem angu até vai com a pata hoje, de não sei o quê. tem questões regionais. Assim, não, mas o angu é mais mole, o angu não tem sal, a polenta é isso. A minha avó, que Isso é era muito regional. baiana, ela fazia angu e para ela o angu não deveria ter tempero, Uhum. né? O tempero ia em outras coisas, talvez na proteína e tal, mas não ia tempero no angu dela. Mas quando ela fazia polenta, e ela já chamava de polenta, era mais mole e não era pedaçudo como o angu, né? Que o angu podia ser mais rústico. Mas aí, quando ela resolvia fazer polenta, que ela tinha aprendido aqui em São Paulo, aí ela fazia mais pro cremoso e temperado. Então, assim, era o mesmo produto, né? Mas mesmo ela, que já estava acostumada a fazer angu na terra dela, ela assimilou, porque a gente assimila mesmo, né? As A influências. propósito da polenta, esse novo livro, que é o Café Amendoim Show, fala muito da influência italiana, da influência japonesa na formação da culinária da região central do estado, né? Então, aqui a gente tem várias receitas de polenta. E uma coisa interessante de mostrar é que essa polenta ela era consumida pelos italianos que chegaram aqui para plantar café, enquanto eles não recebiam algum dinheiro. Era comida de pobre. A partir do momento que eles De conseguem melhorar escassez, né? financeiramente, eles passam a consumir o trigo através da massa, né, que é massa caseira que eles preparam, e do pão. E aí vários deles abandonam a polenta, porque fica uma memória de, putz, isso é uma comida de quando eu era muito pobre. E um outro detalhe interessante é que a pessoa, a Nice, que é uma cozinheira fantástica, assim, que fez várias receitas para a gente nesse livro, ela ela preparou a polenta e ela serviu como a mãe dela servia. Então, é uma polenta cremosa que é colocada sobre um pano. Então, vai em cima da tabuado, né, da pia ou do balcão, coloca um pano limpo que era destinado só a isso, jogava a polenta. Então, a polenta ficava ali esfriando. E tem até um vídeo, se alguém tiver curiosidade de ver, um dos vídeos mais acessados do nosso Instagram, que é o mesmo nome que a gente usa, Receitas Históricas Brasileiras, é o vídeo dela cortando a polenta com linha. Não se cortava a polenta com faca, nem o pão era partido com a mão. E ela disse, porque os antigos diziam que cortar a polenta, cortar o pão, interrompe a fartura da vida. Isso não é poético? Isso não é falar da alma através de Uhum. de um símbolo, né? De um ritual? E de uma religiosidade que está ali, né? Porque ela é católica, mas é uma religiosidade que não é seguida todos os dias pela instituição, né? Mas tem É essa mágico? tradição de partilhar, né? Tirar com as mãos, né? Como o pão ali da divisão mesmo. Em certa medida, começa a ficar próximo do benzimento, né? Uhum. Começa a entrar no elemento mágico, né? Do, do, do metafísico. Então, para gente, para mim é um deleite assim poder ouvir essas coisas, né? Poder aprender essas coisas através de um prato simples, que é a farinha de milho ali, o fubá. Mas eu acho que é isso que, não sei, né? É isso que, para mim, assim, quando a gente trabalha, imagina, bastante tempo fazendo isso, que é o que faz a gente continuar, né? Uhum. Porque conhecer essas pessoas, a gente já gosta de falar com as pessoas, de conhecer, mas tem algumas coisas que sempre tocam individualmente cada um, né? O Heitor tem o dele, que ele acabou de falar, o meu vem, por exemplo, a minha avó não sabia ler e escrever.
E ela, mesmo assim, isso é uma história que me emociona, ela acho que estudou até a quarta série, ela vem do sertão da Bahia para São Paulo, e aí o pouco que ela sabia, ela dava aula, né? E a minha primeira formação é em pedagogia, então imagina, nossa, ela dava aula com tão pouco que ela sabia, para ensinar as pessoas, pelo menos, a escrever o nome, a entender o que estava ali. E aí, quando ela vem para São Paulo, eu lembro que quando eu era criança, eu escrevia muitas cartas para ela, entregava para ela por debaixo da porta, né? E aí eu Morando na mesma na casa. mesma casa e escrevendo. E a minha avó pedia para que eu lesse depois, né? Leia para mim e tal. E ela ficava encantada com as histórias que eu criava, né? Só que aí eu me dei conta que eu não estava criando uma história, eu estava contando a história que eu ouvia. Então eu estava contando as mesmas histórias que ela me contava, e às vezes, por ser criança, com um pouco ali de fantasia, né? E eu acho que é esse que é o encanto, chegar na casa daquela pessoa, ficar ouvindo, a gente fica horas. E assim, e a De gente fato, escuta, pelo menos escuta, o escuta. dia. Nossa, e a gente come, e a gente termina, a gente ajuda a lavar a louça, e a gente volta, a gente faz parte daquele lugar, a gente não vai lá, pega uma entrevista, um Não só formulário e vai embora, né? A gente vivencia, né? E o vivencia, a gente troca, porque eles me ensinam, mas a gente também ensina alguma coisa, né? Uma lembrança que eu tenho ali da minha avó. Então, eu acho que, para mim, escrever esses livros é uma forma de agradecer a essas pessoas que vieram antes que não tinham oportunidade de ler, né? Não tiveram oportunidade de ler, não tiveram oportunidade de escrever. E a história oral, a gente sabe que ela morre, né? Então, assim, a memória que a gente tem, que a gente constrói, ela dura 80 anos. 80 anos é bem pouco, né? São 3 gerações, mais ou menos. Então, se a gente não contar e não recontar, e hoje a gente tem o recurso de escrever, e escrever da forma com que a gente fala mesmo. Acho que não tem mais aquela necessidade da gente escrever de forma tão acadêmica, né? Eu acho que tem o rigor que a gente aprende com a academia, que é muito bem-vindo, mas a oralidade, ela é importante. Então, resgatar esse conteúdo, essa técnica que as pessoas têm, é valioso para que é uma forma de manter a memória viva. Daqui mais 80 anos, a memória vai estar ali, escrita, né? dentro disso que ele está falando, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que a gente considera muito importante. Até no Brasil, até antes dos anos 30, as mulheres eram analfabetas. Então, a maior parte. Então, não existiam os cadernos de receita. Então, como as mulheres eram as responsáveis pela alimentação doméstica, como é que se aprendiam receitas? Trocando presencialmente. Então, a comadre ia na casa da outra, a vizinha, a nora na casa da sogra, para eu quero aprender aquela coisa que você faz, aquele, sei lá, aquele pato assado, aquele frango, enfim. E isso levava tempo. Então, a pessoa ia na casa da outra, fazia junto. Enquanto tinha esse tempo de preparo, tinha conversa, tinha fofoca, tinha saber se o fulano melhorou da bronquite, tinha dizer que chegou uma carroça nova, não sei onde. Isso era troca humana. Então demorava um tempo. E não se aprendia uma receita numa única vez. Às vezes eram 2 contatos, 3, trocava de casa. Então agora você vai, semana que vem você vai lá em casa que eu vou fazer para você conferir se eu estou fazendo certo e tal. Essa troca humana, ela começa a perder espaço a partir do momento que aparecem os cadernos de receitas, porque aí já não vou mais. Eu escrevo para você e te mando a receita. Hoje a gente está num nível tamanho de não contato que as pessoas se satisfazem em ver um vídeo. Então, o que tem de vídeo de receita rolando na internet, em todas as plataformas possíveis e imagináveis, e a pessoa assiste e já dá uma satisfação mental, mas é uma satisfação ilusória. As pessoas, 95% das pessoas que veem receitas nunca fazem aquelas receitas. Elas não vão nem comer aquilo, elas não vão ter Ela às vezes contato não tem tempo. e elas não sabem, não tiveram o menor contato presencial, humano, com aquelas pessoas que estão fazendo. Então, isso mudou radicalmente, assim, mudou em extremos, em um tempo muito curto, historicamente falando. Nós estamos falando de 100 anos. A gente perdeu o senso de comunidade, né?
que é ancestral também, né? Os indígenas trabalhavam, ficavam ali nas aldeias e uma criança, por exemplo, é cuidada por todos da aldeia, né? Todo grupo. Todo grupo. Então, eu acho que a gente vem perdendo esse senso de comunidade, porque é isso, né? A comunidade é você ter o seu vizinho, compartilhar, levar um. Eu lembro de, mesmo já com essa modernidade, você compartilhar ali, levar um pedaço de bolo para o vizinho, pedir o açúcar. Não, às vezes não era só porque estava faltando, era uma forma de você falar, ele me deu aquele dia, deixa eu oferecer hoje. Às vezes É um carinho, era um né? jeito de você saber o que está acontecendo na casa do outro. Exatamente. É um jeito A da gente comunidade perdeu, sobreviver. a gente perdeu até o senso de família, né? Uhum. É. Que Um dos trabalhos dirá que a gente falar com o tem, vizinho, né? Que dirá falar com o vizinho, que Nossa, dirá e oferecer um pedaço do seu bolo para ele. tudo a gente está na cultura do medo, né? Então, tudo é perigoso e a gente sabe que existem, sim, os ameaça. perigos, mas, assim, uma ameaça e aí amedronta até a quem possa ser mais corajoso, mas, de fato, você entrega o bolo para alguém, é capaz da pessoa nem aceitar, porque o que é isso? O que estranho? É tudo uma dúvida, né? Então, assim, é um movimento complexo, doentio, assim, difícil E de saber, preocupado, preocupante, como que a gente vai. preocupados com isso, um dos projetos que a gente tem, a gente chama de cozinha coletiva. Então, a gente já desenvolveu ele em algumas entidades, como Paróquia Católica, entidade que trabalha com moradores de rua, que acolhe moradores de rua, mas, principalmente, o objetivo principal é duas pessoas, pelo menos duas pessoas da mesma família, de gerações diferentes, participarem daquela atividade. Então, vai o tio e um sobrinho, a avó e a neta, o pai e a filha, e a gente põe, normalmente são 25, 30 pessoas, a gente põe todo mundo cozinhando junto. Mas coisa simples, a gente vai fazer pão. É uma coisa fácil, é uma coisa, As né, que pessoas você gostam de precisa tocar, né? pegar, tem um contato físico assim, muito próximo. E aí a gente prepara a massa do pão, espera aquecer, enquanto isso a gente vai preparando um patê, alguma coisa que vai ser comida com esse pão. Aí tem gente que resolve fazer um chazinho com o que tem na É uma horta. atividade que dura ali 2 horas, 2 horas e pouco. E aí depois todo mundo come junto. E quando termina a gente diz, gente, vocês são adultos, criem e mantenham nas casas de vocês a prática de cozinhar pelo menos uma vez por semana todo mundo junto. Porque senão fica a criança no tablet, o adulto e o adolescente no celular, e na hora de comer chama pelo aplicativo, não tem mais troca. Então, façam isso, é um momento que não interessa a comida não precisa ficar maravilhosa, vai ficar ruim, vai ficar salgada, vai ficar boa, vai ficar incrível, mas o importante é vocês estarem ali trocando, conversando, se olhando, um sentindo o cheiro do outro, a temperatura do corpo, essa retomada do contato humano num ambiente familiar, que é o básico, né? Que a gente tem que criar um artifício para exercitar isso. E a comida é maravilhosa. Eu tenho duas curiosidades. Vida Olha, ignorância também. Curiosidade por ignorância, depois a gente abre para as pessoas. Se vocês poderiam falar mais ou menos das receitas que vocês escreveram, só para curiosidade. E isso que vocês viram, né, da tribo, que eu já esqueci o nome, Caingan? Caingangue. caingangue. Caingan. Caingangue. Caingan. Enfim, depois vocês me escrevem para eu ler. Tá. E por exemplo, do casamento, alguns rituais, algumas práticas, elas se repetem em outras ou é característica dessa? Ou vocês não sabem? Eu não sei te dizer, porque eu não tenho conhecimento profundo sobre cultura indígena. Não sei se você Não. sabe, se tem essa informação. Dos carnavais? Não, os rituais de casamento. Olha, dos rituais de casamento tem E outros, registro mas tem já. outros povos que têm a Os mesma prática. Caingangue têm essa prática de 7 dias, os Guarani também têm essa prática. Geralmente são, pelo que eu me lembro ainda, lendo os livros da própria indigenista, são indígenas que migravam, sabe? Ficavam num lugar, demoravam um tempinho, migravam. Eles tinham esse hábito circular, digamos assim. É, E aí as festas duravam mais. Mas eu não sei dizer, por exemplo, Tupinambá eram indígenas que ficavam nos seus territórios por muito mais tempo. Então,
não eram nômades, né? não eram nômades. Então, eu acredito que tenha mais a ver com essas etnias nômades do que as etnias fixas. Tupinambá não, Tupiniquim não. Agora, antes de responder a primeira pergunta que você fez, mas eu me lembrei de uma coisa que é muito importante, que só tem mulher, né, assistindo. Presta atenção nisso, mulherada. Na cultura caingangue, as mulheres não têm o instinto maternal. Elas se casam, elas têm os filhos, quando elas ficam de saco cheio, elas vão embora, o marido que se vire, porque a responsabilidade da criação dos filhos é do pai, e é uma vergonha se o pai não criar bem aqueles filhos. Elas vão embora, casam com o outro, eu fico sozinha, mudo, entendeu? Dane-se. Gente, vamos todos levantar a bandeirinha caingangue. Quando a gente ouviu isso, quando a gente aprendeu isso, falei, esse negócio de instinto maternal é cultural, não é instinto porcaria nenhuma. Sim, sim, sim. Isso aí é uma coisa construída. E tá aí a É cultura uma que a gente forma para provar. de barrar, né? Você trava ali a mulher, né? Você prende. Você prende a Frente. mulher como uma propriedade. Isso vem da cultura judaico-cristã. Então, os judeus, os hebreus foram os primeiros, acho que entenderam que, puta, essa mulher é minha, né? É. Então, tanto que trocava por animal e tal. Então, eu prendo essa mulher aqui e um jeito de se prender é, não, ela tem que cuidar do filho, isso é responsabilidade dela. Isso aqui é instinto, não é instinto, tá? Pode Não espalhar. é. Na A comunidade, Elisabeth Badinter, que é uma historiadora francesa, ela defende isso, de que o amor materno é um mito construído pela sociedade para liberar algumas pessoas dessa responsabilidade. Dessa responsabilidade, exato. E faz foi sentido, incrível, né? quando eu aprendi isso, falei, putz, que coisa fantástica, que reviravolta, né? É Nessa muita cultura ocidental que a coisa. gente tem tão cristianizada, né? Eu acho que muita coisa que a gente conhece muito pouco, né, sobre as etnias, né, sobre os indígenas, no Brasil, principalmente. Então, assim, eram muitos indígenas, eram muitos nomes que foram dizimados. Então, imagina, a gente realmente não tem registro disso tudo. Mas o pouco que a gente sabe, a gente vai percebendo até nessas missões ali de catequismo lá com os jesuítas, tal, que era uma forma de driblar, né? De deixar essa população presa mesmo. Mas também tem muita coisa que foi por muito tempo registrada como se os indígenas tivessem apenas aceitado, né, serem catequizados e não levado em consideração uma tradução como a Cristina Pompo muito bem fala, que foi uma tradução, né? Então, da mesma forma, os indígenas perceberam que se eles não aceitassem certos modos ali, eles iam morrer, né? Então, deixa eu também fingir que eu estou seguindo ali o que eles querem. Ah, eles querem que eu faça a oração e tal, eu vou fazer a oração, não tem problema. Depois eu vou lá e vou fazer os meus rituais, né? Então, isso também é bem interessante, porque era uma forma de resistência mesmo, né? Mas teve De alguém, existir ali dentro. Até que a gente tem o candomblé, né? São as religiões que misturas das africanas com as indígenas, né? Uhum. teve E a alguém, inclusive, o resistência. candomblé nasce muito por influência, com influência Da dos Umbanda. rituais, não, do islamismo. Do islamismo. Então, o turbante, alguns espaços de terreiro, alguns tapetes, que Tem tinha rituais muito, ali de beijar o chão. tinha muito islâmico, que era africano, que era convertido ao islamismo, que tinha vindo para cá. Recentemente, bem recentemente, eu não lembro quem foi, a gente ouviu uma indígena dizendo a gente sempre foi muito acolhedor. Então, assim, quando chega o jesuíta dizendo, então aqui tem esse aqui é Deus, tal, a gente fala, tudo bem, então cai para Foi dentro. uma Tupinambá que a gente ouviu esses dias. Foi. Pode, não tem problema, tá Não tem tudo problema, a bem. gente acolhe. Se esse é Deus para você, a gente respeita. Põe aqui, entendeu? A Não gente era tem um problema. outros deuses. Então, assim, e a cultura africana também, ela tem essa coisa coletiva e receptiva, né? Acolhedora. Só que, com o tempo, isso é muito nocivo. Isso pode ser muito nocivo, como foi. Porque aí, essas Foi culturas dizimado. muitas vezes foram descaracterizadas. Talvez por isso a gente carregue nessa modernidade esse medo, né? Porque os caiçaras também, eu sou aqui de Ubatuba, e os caiçaras, que é essa mistura de tupinambá, principalmente, com português, eles sempre foram muito receptivos. Eles tinham muitas terras
E aí chegava alguém precisando de um lugarzinho para trabalhar, para morar, fazer uma casinha com a sua família, vem, pode fazer ali, não tem problema não. Mas sempre tem os exploradores, né? A maldade está em todos os lugares. E aí eles foram perdendo mesmo todas as suas terras, porque eles também não sabiam ler. Então vinha um documento, olha, assina aqui, né? E eles perdiam. Então, mesmo assim, a gente percebe que os caiçaras mais antigos, hoje moradores daqui da cidade, com mais de 70 anos, eles continuam recebendo a gente com muito carinho e respeito dentro das suas casas. Então, assim, não tem essa preocupação de se é perigoso, né? Se vai fazer, sei lá A o partir do quê. momento que ele percebe que Quando ele você percebe que você não é uma conhece. ameaça, aí você é bem recebido, né? Então, eu acho que talvez esse medo é muito contemporâneo, né? De tudo que a gente tem no DNA, né? Dessa mistura aí. Vamos responder a primeira Vamos. pergunta da Juliana. Olha, a gente, no livro, nessa Culinária Dourada de Ribeirão Grande, a gente fez 26 receitas, a gente reproduziu 26 receitas e a gente citou apenas no livro 21 receitas. É que no meio das filmagens, tem também tal receita. Como é que era? Só que a gente não chegou a filmar Não essas dava para 21. não dava para Filmou mesmo produzir. as 20, Mais 26. E aí, claro, tem algumas receitas que chamaram mais atenção, e aí umas muito mais para mim, outras muito mais para o Heitor. Mas uma que eu achei muito simples, muito gostosa, e do ritual também ali, medicinal mesmo, foi o mingau de alho, que era da dona Luísa Balaio. Ela fazia, ela dizia, quando eu estava indisposta, ou estava enfastiada. Enfastiada era o termo que eles usavam. Quando eu estava... É uma indisposição, assim, digestiva. Assim, né? Ou quando tá muito frio, lá é uma região, né, que faz bastante frio, e não estava muito afim de ir para a cozinha, ela fazia esse mingau. E é um mingauzinho mesmo, com farinha de milho. com farinha de milho, e vai muito alho. Fica bem ralo e vai muito alho, assim. Mas eu lembro que quando eu estava lá, depois de um tempo, eu fiquei muito gripada. Na verdade, ele estava com Covid sem saber. A gente pegou Covid lá, eu acho, e aí a gente foi piorando, mas já tinha vacina e tal. Então eu fiquei mal, mas não, né, não fiquei tão mal assim. Mas eu tava com uma gripe. E aí ela falou, e aí a gente já tinha registrado a receita, e aí a gente chegou na casa onde a gente estava hospedado e falou, vamos fazer esse mingau de alho, né? Gente, é medicinal mesmo, porque assim, eu transpirava, a febre foi embora, no outro dia eu tava ótima. E aí eu liguei para dona Luísa e falei, dona Luísa, isso aqui não só sustenta, mas isso aqui cura, né? Depois eu acho que tem... Para mim, uma das coisas mais incríveis que eu comi até hoje é um prato que eles chamam de curau salgado com galinha caipira. Ou sopa de milho. Ou sopa de milho. Muito fácil de fazer, cozinha a galinha caipira. Com os temperos, eles usam bastante alfavaca, que é uma coisa que é incomum no interior paulista. É um tempero mais usado, acho que, pelo povo italiano e tal. Não tem muitos italianos por ali, é mais português, indígena e africano. Alfavaca, cebola, alho e acho que colorau para dar cheiro verde, enfim. E aí faz a galinha caipira cozida. Aí eles tiram as partes sólidas e pegam a espiga do milho verde e ralam. E aí esse milho verde ralado é colocado, jogado nesse caldo. E aí no fogo o amido vai se juntando com o caldo e vai virando um creme. E tem um segredo, não pode ralar demais, não pode passar da parte branca, senão amarga. Então tem um jeitinho de ralar o milho. Isso é uma coisa incrível, uma das coisas mais gostosas que eu já comi até hoje. Impressionou. Tem um outro E no livro, esse em específico, cada um a gente vai pensando no jeito, mas esse a gente quis fazer como um diário mesmo. Então, a ideia era também registrar como eram as casas, como era o jeito de falar, o jeito de vestir, enfim, daquele momento, né? Então, no livro, assim, dá para chegar perto ali do jeitinho de falar. Então, a receita é escrita completamente da forma com que eles disserem. Então, por exemplo, daqui, refoga bem refogadinho até ela formar uma crosta amarela no fundo, falando da galinha caipira na hora de fazer esse cozido para sopa. Isso é muito brasileiro, né? Refoga bem refogadinho, pica bem picadinho, lava bem lavadinho.
E aí tem uma outra receita que eu achei maravilhosa, que é o bolinho capotado. Esse é bem legal, essa Sim. história também é bem Esse é mais legal. difícil de fazer. Essa é da Luísa Silvério. É um bolinho, tá? Mas não é só para chegar para associar, como um bolinho caipira, que a gente conhece no Vale, tem muitos, né? Mas é só a ideia mesmo, porque ela faz com um pedaço do frango inteiro. É a mesma galinha que é cozida, não é uma galinha caipira, cozida. Aí ela prepara uma massa e ela envolve o pedaço, então um pedaço de uma coxa, uma sobrecoxa, a asa inteira, um quarto de peito. Esse pedaço grande é envolto nessa massa e depois isso é frito. Se a gente for pensar, o curau salgado, que é a receita que eu falei anteriormente, e o bolinho capotado, são variações de uma mesma combinação conceitual. Você vai combinar milho com frango e temperos. E é o frango cozido, só que eu vou fazer de um outro jeito. Tem uma E receita. essa receita ela dizia que dá para fazer com galo, porque era uma carne que é mais dura, e aí podia cozinhar muito. Ela falou que ficava com sabor até melhor do que com a galinha caipira. Aí uma leitura nossa, né? Eu acho que vem aí também a necessidade de reaproveitar, né? Porque era muito mais difícil comer, talvez, o galo ali. Tem muito galo, precisa consumir, então eu acho um outro jeito de comer. E aí ele explica pra gente por que que é capotado, né? Por que que é bolinho capotado? Ela diz que chama capotado porque a gente capota, a gente enrola o frango na colher. Capota ou encapota, né? Você faz uma capa. E aí são detalhes assim. E nessa receita a gente também percebeu uma coisa muito diferente, que é uma técnica francesa, Não, mas também é uma técnica francesa. não, mas é engraçado exatamente isso, porque a gente tem a técnica, mas para poder fazer a similaridade com na culinária, a gente acaba chegando nessas referências. E ela usa a colher para fazer, que É a seria técnica da o quenelle. quenelle. Então você pega 2 colheres e aí você vai moldando com 2 colheres. Que ela chama de encapotando também, É. né? Ela faz isso ela encapota o pedaço de frango com as colheres. Ela não faz com as mãos. Eu olhei aquilo e pensei, aonde a Por dona que Luísa será? aprendeu a usar essa técnica? O bolinho de bacalhau é encapotado. Isso, é isso aí. Aí eu falei, dona Luísa, e esse jeito de fazer na colher? Ah, eu que faço assim. Minha mãe não fazia assim, ela fazia na mão, mas eu não gosto de sujar a mão e inventei de fazer desse jeito. E aí é muito interessante, né? Porque atravessa essas coisas, E aí tem o hábito também, né? Porque o bolinho de chuva a gente também faz com a colher dessa forma e joga com a colher para fritar. Então, assim, a técnica que dá para uma coisa, a gente usa para outra, né? E a gente dá o Bolinho de mesmo arroz nome, também, não é? Pega na colher e joga no o óleo. bolinho de Bolinho. arroz, tudo para não, porque é grudento, né? Então a gente também não quer sujar as mãos. Depois, deixa eu ver o que tem. São muitas receitas, mas. Ah, tem uma interessante que é o cardito. Interessante pelo seguinte, o cardito é um caldo temperado, cozido, um caldo como se fosse um... Ah, não vou usar essa palavra, vai. Mas, e usar uma palavra francesa da gastronomia, não vou. Mas você faz um caldo ralo, né, aguado, temperado, e aí eles fazem como se fosse um bolinho de chuva, só que com farinha de milho. E fritam esse bolinho. E aí, depois que como ela chama? Que a Lina. A Lina, depois que ela fritou, ela jogou esse bolinho no caldo. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, isso não vai dar certo, porque vai Fritura chupar com. essa água, vai ficar uma meleca e fica perfeito. E o incrível, você morde aquilo e tem uma textura próxima de algum tipo de carne. Então, enquanto pesquisador, eu fui levado a pensar, talvez isso seja um jeito de substituir carne, porque a gente precisa de textura, a gente precisa dessas referências, mas às vezes você não tem o ingrediente. Então, deixa eu deixar uma coisa mais próxima, ou criar uma coisa que fique mais próxima no momento em que eu não tenha carne bovina, ou que eu não tenha carne de porco, ou que eu esteja enfastiado e não queira comer uma coisa mais forte, e aí eu vou comer um bolinho feito de farinha de milho, e no caldo quente, porque é uma região fria, então eu preciso comer um negócio quente. Não fica encharcado, também é comum comerem com limão cravo, O limão é muito presente. que aí dá essa quebra do ácido com a gordura.
E ela também pinga, né? Pinga na hora de fritar, também é com a colher. E uma Também usa o coisa cané. muito comum, já falei, mas falar um pouco mais, é sobre os virados, né? O viradinho de batata, o viradinho de frango, que é a massa do que a gente conhece como o cuscuz paulista. Só que ela fica mais mole, vai menos quantidade de farinha de milho. Então ela fica mais cremosa. E aí eles têm um hábito ainda que se mantém, algumas famílias mantêm isso, de comer isso com fruta. Então, é época de jabuticaba, eles fazem uma panela de virado de frango ou virado de batatinha, vão para debaixo do pé de jabuticaba, e aí cada um tem a sua colher, come da Na mesma panela, é panela, uma gente. bocada do viradinho e a jabuticaba, uma bocada de jabuticaba. Eles comem com laranja, com jabuticaba e com melancia. Os Guarani comem na panela juntos até hoje. Então, Até assim, hoje. mais um detalhe ali Mas um indício, né, dessa dessa essa resistência, ancestralidade. resistência cultural, né? Gente, só falar que assim, ainda tá muito bom, mas faltam só 12 minutos. Será que alguém quer perguntar alguma coisa? Ou a gente deixa aqui? Vocês querem perguntar? Fernanda, Fabiana, que vocês está todo mundo Ai, cochilando. A eu Eu vi Fernanda. que quero. Eu não tô me aguentando, gente. Que maravilhoso tudo isso. Tinha que ser 3 horas. Isso aqui tem que ser. A gente tem que Imagina! cozinhar junto. Já acho quero melhor. cozinhar junto Essa com ideia é boa. vocês. Mas, assim, para dizer que a minha bisavó se autodenominava bugre e a gente não Hum, consegue descobrir qual que é a etnia dela. É desesperador isso. Então, esse elemento do pertencimento e também da valorização dos saberes. São infinitos os campos e as camadas que a gente pode desdobrar uhum. essa fala, né? E é muito interessante, assim, para mim o que me toca mais no que vocês estão apresentando e na pesquisa de vocês é esse saber da troca na cozinha e o intergeracional, como a tecnologia vem e atravessa e as coisas se perdem ou elas persistem e avançam. Eu tenho na minha família esse hábito de cozinhar todo domingo junto. E Ai, que ótimo. nos domingos junto é onde toda a fofoca rola, sem ter contexto de fofoca, né? Então é lá que a gente fica sabendo. A minha avó, quando ela era viva e ela ia cozinhar conosco, era assim: chegou a rádio peão. E ela contava as coisas com uma Tá ótimo. naturalidade, assim, como se fosse, assim, trivial. E a gente, nossa, como a vovó é Uhum. fofoqueira, mas como ela consegue ser fofoqueira sem se colocar como fofoqueira? Mas é porque tá nessas minúcias, né, das relações, de tá na cozinha É com isso que faz um, parte da com o outro. sobrevivência daquele grupo. É assim que Sim. você fica sabendo que problema seu primo está tendo, alguém fala, pô, peraí, de algum jeito eu posso ajudar. É uma questão de sobrevivência. E a gente fala que a gente perdeu a Rádio Peu, porque agora para a gente conseguir ter notícia de um ou de outro, ou porque tá muito doente, ou é um convite específico para uma festa, mas esse convívio de cozinhar junto não tem mais, É. né? E eu cresci na cozinha, eu queria falar só um comentário sobre essa tecnologia dos saberes que se perde com as novas gerações. Eu passava muito tempo na cozinha com as minhas avós. Eu tenho uma relação profunda com a alimentação que passa por esse ambiente da cozinha e a relação afetiva e essas conversas e os saberes. Mas as minhas avós, elas não deixavam eu cozinhar com elas. Eu pedia, posso Que ajudar? interessante. Não, não pode. Só fica aqui comigo conversando. Só que na minha culinária, elas estão presentes em tudo, porque eu ficava observando, porque eu tinha essa vontade de aprender. Então, essa Uhum. apreciação e a curiosidade do querer saber e entender como as coisas acontecem e os processos, eu vejo duas coisas que são muito presentes do meu modo de cozinhar, que vem das minhas avós. Uma é a dinâmica de gestão de tempo, de saber o que vai primeiro para você entregar uma refeição completa, com entrada, prato principal, sobremesa. E aí eu entendi o tempo do que precisava começar, de um preparo mais longo, e como eu administrava isso. Então essa gestão vem muito desse convívio na cozinha com as minhas avós. E outra, a noz moscada. Gente, eu tenho uma mania de botar noz moscada em tudo, e parece que assim, que é um convite para minha avó estar presente no prato, sabe? Ai, que É, legal, é mas muito qual avó? interessante isso. Mas não é A noz dessa avó que moscada se... é a minha avó por parte de mãe. E, É. e essa que.
Mas ela é de origem Fazia. europeia. Não, ela é de origem italiana portuguesa. Mas ela não era Tá. muito vinculada, assim, a esses negócios de origem, assim. Ela era É, mas é isso muito. que a Juliana falou, são elementos de resistência, né? É. Que vão Mas a Alguma atravessando minha avó, gerações. coisinha. pelo lado do meu pai, já tem uma origem italiana, cresceu em Farroupilha. Então, Uhum, ela morava dentro de uma comunidade, a cozinha dela sempre foi muito coletiva. E E ela tinha. É interessante que ela ganhou de presente de casamento um livro, assim, como receber, né? Ela já cozinhava, assim, horrores, sabia fazer tudo, mas tinha os pratos chiques para como você receber, assim, se uhum. você tá. E aí, quando eu fui passar uns dias com ela, uma época que ela estava doente, eu precisei dar um apoio. Eu olhei aquele livro, ele estava despedaçado, assim, né? E nenhum daqueles pratos ela fez pra gente em nenhum momento da vida. Eu, que livro é esse? Ah, eu ganhei esse livro quando eu É pra casei, não sei o que, visita. não sei o que lá. Aí eu falei, mas ele tá todo, né? Desmantelando. O que que você quer fazer com isso? Eu queria ver se a gente consegue encontrar uma versão dele que dá pra usar, né? Aí eu fui atrás de um sebo pra tentar descobrir onde que estava esse livro, se ainda existia, se tinha uma publicação, e peguei a mais antiga que tinha, mais próxima da época que ela casou. E nessa publicação já tinha tecnologia inserida, já tinha liquidificador, já tinha batedeira, tudo isso que não existia quando ela vivia No livro original. na Farroupilha, e depois quando ela casou e foi para Mafra, assim, não tinha. Ela olhou assim aquele livro, ela falou com um snobismo, assim, ela falou: mas esse livro aqui é muito fácil. Essa edição aqui já tem liquidificador, já tem batedeira. Isso aqui é muito fácil. E é interessante que eu, de alguma forma, eu não dependo tanto na minha cozinha dos utensílios. Assim, eu tenho uma coisa assim Ah, que legal, é mais artesanal. mais artesanal. Então, eu uso batedeira se eu vou fazer aqueles bolos que precisa de muito preparo, camadas e tudo mais. Aham. Mas eu não sou devota da air fryer. Eu male male eu uso micro-ondas. Liquidificador uso às vezes, assim, mas é uma cozinha muito mais de picar e Que transformar ali no legal. fogo, mesmo e no forno. Então é interessante Eu defendo a batedeira como para esses vínculos farinha em neve, acontecem. vai, porque bater no muque não é brincadeira. Não Não, defendo. sim, sim, eu faço uso da batedeira para esses preparos, mas Daqui a pouco tá a Fernanda assim, olha, É, gente, fazer olha. É, uma clara em neve ali, né? Dá para fazer é, esse bolo pequeno, mas é legal é. isso, porque você tem, é uma forma de, talvez, de homenagear, né? sim, Todo esse exemplo que você teve, né? E aí é uma forma E de de não dialogar perder isso, de né? dialogar com a comida que você está preparando. O diálogo é muito sim. melhor, muito mais profundo, né? Conhecer o tempo dos ingredientes, né? É isso que você falou, Quando essa fala em gestão de tempo, tempo. a Juliana está com uma cara de que o tempo acabou. Não, eu tenho que É, vocês têm que voltar porque tá bom demais, tá bom demais. E aí eu tô, não, mas é verdade. Fabiana, quer falar alguma coisa? Arlete, Mônica, a Jane já comentou lá. A Jane quer que vocês voltem, como acho que todo mundo que está aqui. Fabiana quer comentar? Quer comentar, Fabiana? Oi, gente, tudo bom? Nossa, eu tô encantada, gente, com tanta riqueza de detalhes, assim, sabe? Tô Oi, encantada mesmo. Parabéns, viu, pelo livro, fiquei encantada. E que aí me bom. fez relembrar uma coisa, assim, que eu tô morando no Canadá agora. E assim, a gente às vezes não vê o quão dependente a gente é de certos ingredientes, assim. E não é só por mim que eu tô falando. Às vezes a gente vê nos grupos assim, a pessoa fala assim: olha, tal lugar tem farinha de mandioca, tal Walmart, some. E aí você fala assim, o quão dependente a gente é, tipo, de tal ingrediente, tal coisa faz parte da nossa cultura, sabe? Porque, por exemplo, eu vejo farinha de mandioca, que aqui não é comum, é difícil de se encontrar, e eu como toda semana farinha de mandioca. E eu só percebi que eu sou tão dependente, isso aí faz tão parte da minha cultura morando fora, né? Então, são certos ingredientes, Aham. certas coisas assim que você fala assim, nossa, é super importante, assim, mas eu tô encantada com tanta riqueza de detalhes. Parabéns, É viu? por isso, Parabéns é por mesmo. isso que é muito recente, obrigado. É por isso que é muito recente o registro da alimentação cotidiana. Que era tão cotidiana que as pessoas não se ligavam na importância de registrar. Então, é isso que ela falou do livro de como receber bem. Agora, a comida do dia a dia passava batido, né? Ai, uma delícia.
É, eu vou me Não adiantar estou te numa coisa aqui. ouvindo, Juliana. Ah, não? E agora não? Agora sim, tá. Eu falo que eu vou me adiantar aqui, eu não sei se a editora vai me matar, mas Agora eu sim. sou Arlete, editora de livros aqui em Portugal, então eu já estou cantando ela para traduzir o livro de vocês para francês. Francesada tem que ter acesso a isso. Opa! Aqui, Nossa, estou me seria uma adiantando, satisfação. aí depois a negociação é com ela, me adiantando. Arlete e Mônica, Tranquilo. que o nosso cuscuz é a canjica dela, né, Mônica? Não, nossa polenta é a sua canjica, Mônica é do Nordeste. Quer falar alguma coisa, Mônica? Não, não É quer falar, né? munguzá lá. Nossa canjica é o munguzá deles. Munguzá, isso é, estava É. corrigindo. A Arlete quer falar alguma coisa? Giane também convidou vocês para ir lá para a terra dela. Giane faz um trabalho muito legal também. A Arlete quer Aonde é? comentar. Campos dos Goitacazes, é isso? Ela Isso, escreveu é. aqui. Agora que eu tô conseguindo ler o chat. Nossa, Ai, sim, é muita legal. coisa. Campo do Goytacazes é Rio, né? Rio de Rio, Janeiro. é. Campos é Legal. Fala, Rio, Giane, quer falar? Fala, Giane. Daqui a pouco você, Arlete. Fala, Giane. então, fez, né? Trabalho lindo de vocês e muito boa a empolgação que vocês têm também, né? Não só em ter Ih, travou para todo mundo. É. Travou, Giane. Talvez se você quiser continuar sem câmera, às vezes ajuda. Pronto, vamos ver. como vocês exploraram, né? Essa motivação de vocês que eu acho que encanta também. E aqui em Campos, vocês escrevendo, aqui a gente tem uma diversidade enorme de lugares e os alimentos são muito diversos também, porque a gente tem alimentos de Restinga. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado teve uma oficina na Restinga com mais de 20 frutas que eu nem conhecia e que são na região. Assim como os quilombos do Imbé também, que é uma outra região de montanha que tem todos os carás, né, cara roxo, o caramoela que você citou, e mandiocas diferentes, chuchu, chuchu diferentes. Então é uma diversidade. E as mandiocas também, né, numa outra região mais seca, que tem toda o cambucá que você falou, que é uma fruta bem típica daqui da região, né, os araçá. Zaraçás. Arlete comentou. Amo araçá, tá sumido também. Jane, obrigado pelo convite, sim, pela ideia. Será um prazer poder fazer uma região que a gente ainda não Não visitou. explorou. E se você topasse ser nosso anfitrião, no sentido de fazer a ponte com as pessoas da cidade, aí a gente organiza isso, sim. A gente tinha falado lá no começo, mas é isso, a gente vai para qualquer lugar, desde que tenha um anfitrião, um ou mais de um, para que nos apresente, sabe, as pessoas, os lugares, mesmo que não possa, às vezes, nos acompanhar, né, em todos os percursos, mas que faça essa ponte também de agendamento, enfim, porque é mais A fácil. gente não pode bater na casa da pessoa e falar: opa, tudo bem? A gente é pesquisador, podemos entrar na sua casa? Acho que é o respeito, né? Da mesma forma que a gente estava aqui questionando sobre as pessoas que chegavam e só queriam absorver os saberes e ir embora. Eu acho que meter a cara nesse sentido de apresentação e de ficarmos na comunidade e de alguém que já é da comunidade que dê esse aval, olha, eles estão fazendo um trabalho que é seguro, que é confiável. Nossa, a gente vai, a gente se programa e fica ali Né? meses. Ai, Alguém pediu o nosso contato, a gente pode já colocar os dois números de celular aí. Ah. Ou vocês colocam ou eu passo para vocês. Decidam como vocês quiserem. Ah, Como Eu vocês vou já quiserem. anotar aqui, Já estou mas anotando enfim, aqui, tá bem. mas Beleza, pode tá, também acompanhar. tá. agradecer a Arlete, vamos lá. vocês. põe o nome do Vocês estão receita. me estimulando a retomar um pensamento que eu tenho, um pré-projeto ainda, porque eu estudo também fotografia e eu estou em Lisboa. E aqui em Portugal existem vários rituais de colheita. Ainda existem Hum, rituais assim, em que as pessoas se reúnem para fazer a colheita e cantam e sentam em roda e fazem o debulhar das coisas em comum e preparam. Eu soube que a colheita aqui é um momento de congregação. Eu não sei se há uhum. também na culinária, mas da colheita eu já mapeei alguns
algumas comunidades do interior que têm ainda um ritual histórico desse momento. E é uma festividade também religiosa? Não, não, é uma festividade Pagã. sazonal, é da estação, né? Uhum. Então eu queria fazer um registro fotográfico desses rituais, né? Mas será muito mais interessante se tiver o historiador também, porque aí Uhum, não só faz o registro, mas também capta, porque essa captura de história eu não sei fazer, né? Vocês estão me dando uma ideia de ter, não só de botar esse projeto mais para frente e aí incluir essa parte, né, da história daquele uhum. povo, porque o trabalho vai ficar muito mais rico, né? Vai ficar muito mais Olha, detalhado do Conta com a registro. gente. eu te digo que ficará lindo dessa forma, até porque existe uma defasagem, né, acadêmica, nesses setores de junções, né, antropologia, história, alimentação e Fotografia. fotografia, né? Então, o meu mestrado agora é sobre as religiosidades caiçaras populares com a alimentação. A gente tem uma descoberta aqui que vou adiantar para vocês que é uma festa do divino feito pelos caiçaras, feito pelos foliões, e o alimento servido faz parte só é servido porque faz parte da pesca. E os caiçaras eram pescadores antes, então é a tainha, e é servido na brasa como os indígenas tupinambá faziam. E aí, só que eu tô na área de ciências da religião. Então, imagina, existe mesmo uma falta, sabe, de junção, Defasagem. de defasagem de historiadores, antropólogos com outros setores, ciências da religião, fotografia, marketing, enfim, áreas que às vezes parece que não se conversam, né, mas É, que se mas conversa muito, né? a Mas, alimentação é vínculo, né? Para todos, a alimentação reúne tudo, né? Tudo que a gente sim, puder, todas as ciências estão, né, vinculadas. Quando né? o Heitor fala sobre a panela, né, que tem que ter a lenha certa, a quantidade de Uhum. peso, e tal, a física está ali, né? Então, Isso. então está todo E mundo. a física teórica, ela vai tentar entender aquilo que está Como sendo é feito, que né, na prática. é? Você falou da coisa dos rituais de Colheita. colheita. Eu não sei se vocês sabem, mas a encenação da Paixão de Cristo nasce a partir de uma estratégia católica medieval de conversão dos povos pagãos, porque Ah, é? não existia, eles ocupavam aquela região ali do norte da Europa e tal, não tinha ponto de conexão, eles não conseguiam entrar naquela cultura. E aí os católicos resolveram observar o que pode existir de comum entre mitos e arquétipos da cultura celta, por exemplo, e a cultura católica. E eles viram que era exatamente isso, o ritual de colheita e de preparação para uma nova plantação. Então isso tinha a ver com a coisa da ressurreição, de reviver. E eles começaram a encenar a Paixão de Cristo para lá no inconsciente bater nos caras e falar: opa, tem uma coisa aqui comum a gente. Então foi uma estratégia de dominação cultural através da religião, usando essa referência. E que legal, eu não sabia, que legal que ainda existem esses rituais de Existe. colheita, né? Que É, aqui no Brasil originaram as festas juninas, mas que as festas juninas de hoje já estão completamente é. distantes dessa coisa ritualística de contato Solta a com a colheita. terra e com a generosidade da colheita, da fartura e tal, né? Pô, Gente, daria vou um ter que fazer trabalho muito aqui meu legal, hein? papel. Vou ter que fazer aqui meu papel desagradabilíssimo, porque a gente inventou o tal do relógio que não para de É. ficar fazendo tic-tac na nossa cabeça. Infelizmente, vou ter que acabar, Isamar, Heitor, Arlete, Mônica, Giane, Fabiane, Fernanda e eu, porque a gente passaria a tarde inteira aqui, né? Sim, sim. Voltem, o A gente convite já está também. feito. Vocês já aceitaram? Falarem não, eu pego aqui Sim, o chat. tá gravado. Voltem. Sim, é gravado. Voltem ano que vem, porque assim foi muito gostoso. E depois eu passo os contatos. Desculpa eu cortar vocês, mas
Infelizmente é isso. Eu tentei segurar aqui 7 minutos, mas não vamos passar muito, senão depois ninguém mais volta. Tranquilo. A Isa deixou aqui o nome do nosso Instagram, o Deixei. telefone de contato Tá nosso. ótimo. E como Estamos à editora, disposição. estou aberta para conversar com vocês. A hora que vocês quiserem publicar no Brasil ou fora do Brasil. Agora eu já estou com uma editora também aqui em Portugal para publicar aqui, Legal. né? Tá, Trazer os autores brasileiros para cá. E estou também levando perfeito. os daqui para o Brasil. É. E vale uma Ótimo. tradução para o francês, né? Vale o Vale, quê? vale uma tradução para o francês. Sim. Gente, olha, mais uma Obrigada, vez, gente. Gente, Janara, obrigado. então, muito obrigada, parabéns pelo lindo trabalho. Pessoal, obrigada e até a próxima. Bom sábado. Valeu. Beijo pra vocês. Tchau, obrigada. Tchau.